Então, aí na sequência, na próxima lâmina, na sexta pergunta, ele fala, visto que as qualidades morais do médium afastam os espíritos imperfeitos, como é que um médium dotado de boas qualidades transmite respostas falsas ou grosseiras, né? Então, quando Kardec fala essa pergunta, que visto que as qualidades morais do médium afastam espíritos imperfeitos, então, quer dizer, não há afinidade, então como que um médium dotado de boas qualidades morais, ele pode dar mensagens falsas, né? E ele observou isso. Então, é muito interessante essa resposta, isso traz um grande ensinamento para a gente quando os espíritos respondem, reconheces, porventura, todos os caminhos da alma humana? Ou seja, à medida que nós vamos crescendo moralmente, nos moralizando, isso não quer dizer que nós somos espírito puro, não. Nós estamos em processo de aprimoramento moral, mas quando ele usa o termo que é apropriado, os escaninhos da alma, ainda, ou seja, aqueles pontos dentro da nossa alma que ainda existe muita fragilidade moral. E basta uma redução vibratória nossa pelo pensamento, pelo sentimento, ali tem a conexão, e a própria realidade moral nossa, dessa imperfeição moral, ela por si, ela vai atrair os espíritos imperfeitos. Por isso que Jesus fala da oração e da vigilância. Então ele fala, demais pode a criatura ser leviana e frívola, sem que seja viciosa. Também isso se dá porque, às vezes, ele necessita de uma lição a fim de manter-se em guarda. Então, o que realmente dá segurança para o médium é o cultivo da humildade permanente, a renúncia, a abnegação, fazendo com que ele não se envaideça daquilo que vem através dele. E sempre sabendo, através dessa pergunta 6 aqui, que por mais que ele esteja promovendo o seu crescimento moral, ele sempre vai estar sujeito à queda moral, porque ainda dentro dos escaninhos de nossas almas, ainda tem o nosso passado delituoso que ele exala dentro de nós. Como diz André Luiz, né, através do nosso hálito mental, né, projeção do nosso campo mental. Na próxima lâmina, vocês vão verificar, na 8ª pergunta, ele fala, será absolutamente impossível se obtenha boas comunicações por um médium imperfeito? Agora ele já faz uma pergunta inversa, né? Então, se nós somos médiuns imperfeitos, então não tem condições de nós termos, né, boas comunicações? Olha só o que os espíritos respondem. Um médium imperfeito pode, algumas vezes, obter boas coisas, porque se dispõe de uma bela faculdade. Não é raro que os espíritos se sirvam dele, à falta de outro, em circunstâncias especiais. Porém, isso só acontece momentaneamente, porquanto, desde que os espíritos encontrem um que mais lhes convenha, dão preferência a isso. Então, essa pergunta, essa resposta, dá material para a gente fazer um estudo de várias horas. Porque aqui ele aborda a questão numa reunião mediúnica, que às vezes não tem médium ainda em condições de dar passividade para algum benfeitor espiritual. Ou às vezes em determinada reunião, né, só tem um ou dois que dá, porque só você vai observando que só aqueles que estão trabalhando a responsabilidade com a mediunidade segura, né? Então, nós podemos, dentro dessa pergunta, essa resposta, verificar muitas das coisas que acontecem em nossas reuniões, e às vezes a gente não consegue associar o que Kardec traz através dos espíritos no livro dos médiuns com aquilo que acontece na prática, que, aliás, nós temos que trabalhar muito isso no nosso estudo. Nós precisamos estudar, mas nós temos que evitar o academicismo. Nós temos que aprender a estudar correlacionando com a nossa prática, identificando aqueles princípios que nós estamos tomando conhecimento e com o momento que acontece em nossas reuniões, porque ali é o aprendizado efetivo, real, né? Então, aqui nós vamos verificar, sim, que os espíritos têm mecanismo de nos utilizar devido às nossas
limitações morais, mas eles têm mecanismos, mas eles sempre vão dar preferência aos médios mais moralizados, né? Nós teríamos muito que falar dessa lâmina, mas vamos para frente. Na próxima lâmina, na questão 230, muito interessante o texto quando ele fala assim: onde, porém, a influência moral do médium se faz realmente sentir, é quando ele substitui, pelas que lhe são pessoais, as ideias que os espíritos se esforçam por lhe sugerir. E também quando tira da sua imaginação teorias fantásticas que, de boa fé, julga resultarem de uma comunicação intuitiva. É de apostar-se, então, 1000 contra 1, porque isso não passa de reflexo do próprio médium, do espírito. Então, seja, enquanto nós, médios, não tivermos esse cultivo da humildade para conhecer as nossas limitações morais, para que a gente tenha a consciência que nós somos um instrumento, apenas um instrumento, que isso é cada reunião, cada dia, cada momento de nossa vida é uma oportunidade de crescimento, nós vamos continuar cultivando a ilusão, achando que nós, devido ao nosso orgulho, nós vamos ver para frente, que os espíritos relatam dos maiores perigos do médium é o orgulho. Porque, normalmente, o orgulho estabelece o quê? Damos um valor acima que realmente nós temos. Nós temos muitos valores, mas nós precisamos enxergar quais são as nossas limitações para que nós possamos suprir essas deficiências morais e crescermos. E, assim, crescermos a nossa produção dentro das nossas faculdades mediúnicas. Por isso que na próxima lâmina, né, no item 9, da pergunta 226, Kardec, então, ele pergunta qual o médium que se poderia qualificar de perfeito. Então, a gente vê que nas perguntas anteriores ele trata todas as questões dos médiuns imperfeitos, né, das responsabilidades no uso da faculdade mediúnica. Aqui ele vem e pergunta qual o médium que se poderia qualificar de perfeito, para ter uma referência, né? Eles respondem, perfeito? Ah, bem sabes que a perfeição não existe na Terra. Sem o que, não estarias nela. Muitas das gente esquece isso. Nós estamos no planeta de prova e expiação. O único ser perfeito que visitou a Terra foi Jesus. Os benfeitores que nos trazem as obras, eles não, inclusive Emmanuel, ele não se considera um espírito superior, que ele classifica superior, são os espíritos das esferas celestiais que conduzem a humanidade. Ele estaria na classificação de benfeitor espiritual. Né? Ele fala, dize, portanto, bom médio. Então, ele já fala assim, então não tem que falar de médio perfeito, bom médio, que são os médios que realmente fazem o seu trabalho incessante de moralização, né? No cumprimento do dever de tudo aquilo que foi colocado para Deodato e para o próprio Emmanuel, que devemos estudar muito, todos aqueles princípios, aquelas orientações que foram passadas nas duas últimas reuniões, né? Então ele fala, dize, portanto, bom médio, já é muito, por isso que eles são raros, só fala que são raros. Médium perfeito seria aquele contra o qual os maus espíritos jamais ousassem uma tentativa de enganá-lo. Por quê? Porque quando nós, então, fizemos aqui uma analogia, ou seja, uma comparação dos médios imperfeitos e os bons médios, fica claro para a gente em termos de conduta. Porque os médios imperfeitos são aqueles que não estão trabalhando para a sua moralidade, são aqueles que estão mais presos ao mediunismo, são aqueles ainda que não entenderam tudo isso que nós estamos conversando nessas últimas semanas, exercendo mais mediunismo do que mediunidade com Jesus, como já foi, né, tanto apregoado aí no movimento espírita e falado. O bom médium é aquele que já toma consciência de tudo que nós estamos relembrando aqui hoje e que realmente adota como princípio de vida, né, uma proposta de vida a sua espiritualização, adotando como roteiro para a sua vida o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e o conhecimento da doutrina espírita. Porque
No meio espírita, ainda, evangelho é novidade, Jesus é novidade. Se está claro que a doutrina espírita está lá nas obras espíritas, né? No Pentateuco, nós vamos encontrar isso no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar na Gênesis, que a doutrina espírita é a chave pelo qual, né, nós vamos decodificar, compreender a mensagem de Jesus, que foi colocada de forma simbólica, velada. Então, aí Emmanuel vai colocar para a gente, no livro Opinião Espírita, né, que Jesus a porta, Kardec a chave. Fazendo alusão quando Jesus disse, eu sou a porta, quem passar por mim salvar-se-á. Né? E os Espíritos falam que a doutrina espírita é a chave para abrir essa porta. Então, nós precisamos conhecer a doutrina espírita para decodificar a mensagem de Jesus, ou seja, verticalizar, extrair da letra o espírito, como disse Paulo, para que o evangelho tenha sentido em nossa vida. Não adianta nós conhecermos só a doutrina espírita, ter a chave e não ter porta para abrir. E não adianta nós só estudarmos evangelho e não termos a chave interpretativa que é a doutrina espírita. Então, doutrina espírita e evangelho, nós precisamos estudar concomitantemente, caminhar junto. Não é só médium, todos os espíritos. Mas nós aqui estamos tratando de mediunidade, é fundamental para nós, né, conhecermos doutrina espírita associado com o evangelho, para que o evangelho nos dê essa sustentação moral, nos dê o piso, né, de sustentação, para que a gente possa exercer a mediunidade de forma consciente, com humildade, com renúncia, porque o evangelho nos fortalece moralmente, para que a gente possa aprender a vencer a nós mesmos. Porque o desafio nosso na reencarnação é vencer a nós mesmos, é vencer o passado, o homem velho, como disse Paulo, né? Então, por isso que os espíritos aqui respondem, né, que os bons médiuns é aquele que cria afinidade com os espíritos, porque à medida que nós vamos moralizando, nós vamos nos elevando espiritualmente, vamos ampliando a nossa faixa vibratória, vamos subindo vibracionalmente e entramos em comunhão com os benfeitores, com os bons espíritos. E isso nós vamos distanciando dos espíritos inferiores. Mas isso não quer dizer que nós não vamos atendê-los, vamos agora com amor, com a nossa capacidade de descermos vibracionalmente para atendê-los, como o Chico fazia. Chico descia por amor, por compaixão. E à medida que nós vamos moralizando, nós vamos descer por compaixão no atendimento às suas necessidades, né?